Chegando mais um podcast da CDL de Itajaí, eu sou Juliana Soares e hoje eu recebo uma dupla de dois. Comecei bem, né? Opa! Comecei bem porque, na verdade, essa brincadeira dupla de dois já é para entrar no clima dos nossos entrevistados. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast da CDL, pai e filho. Reinaldo, que não é Provese, mas é tolentino, e Matheus, Provese Tolentino. São duas pessoas que fazem parte aqui da nossa entidade, mas também fazem parte da história da cidade de Itajaí. E como a gente costuma dizer aqui no nosso podcast que a gente gosta de marcos, eles acabaram também sendo um marco aqui no nosso podcast, porque é a primeira vez que a gente entrevista duas pessoas ao mesmo tempo, abrindo agora um novo perfil, que é trazer mais de um entrevistado. Então, nada melhor do que começar com essas duas figuras, principalmente seu Reinaldo, que faz a alegria da gente quando chega na CDL e também nas nossas reuniões, porque além de ser empresário, ele faz parte da nossa entidade, é o nosso vice-presidente da CDL. Então, deixar o espaço para o senhor agradecer por esse convite ilustre. Sim. Sempre. Estamos aqui muito felizes de participar e a felicidade agora está redobrada, porque a surpresa dessa joia rara aí do meu lado aí, né? E agradeço aqui a oportunidade da gente bater um papo, trocar umas ideias e tal. O pai é suspeito para falar, né, Ju? Falar de ti Mas sempre, eu compartilho, né? Da mesma felicidade de poder estar aqui, com certeza. Que bacana. E a gente quer aproveitar e conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Conhecer um pouco da história que vocês têm com a entidade, mas também que vocês têm com a cidade. Seu Reinaldo, para quem está acompanhando pelo YouTube ou está nos ouvindo pelas nossas plataformas e não é da cidade de Itajaí, porque, seu Reinaldo, isso aqui está para o mundo, tá? Ok. Então, te prepare, Isso aqui não é só para Itajaí. Não, por isso que eu vou cobrar aquele cachê que eu te falei. Isso aqui é em euro, em euro, isso aqui está para o mundo. O seu Reinaldo, ele tem uma imobiliária na cidade de Itajaí. Aliás, uma das cidades que mais cresce, né, seu Reinaldo? O seu Reinaldo está ganhando bem, porque está vendendo bastante imóvel de alto padrão, né, seu Reinaldo? Sim. E o Matheus também trabalha com o pai, está dentro da imobiliária, mas também tem aí uma participação na cidade relacionada à questão política, porque na eleição passada ele acabou concorrendo, né, a vereador, esteve inclusive por um momento na Câmara de Vereadores, e a gente quer saber toda essa relação da cidade, começando contigo, né, seu Reinaldo? O senhor é de Itajaí, é peixeiro, qual é a tua relação com a cidade de Itajaí? Primeiro, eu sou, com muito orgulho, papacerê. Nasci aqui, vivo aqui, vou morrer aqui, certo? A minha família, meus pais, que já faleceram, eles são de Florianópolis. Vieram para cá e aqui constituíram, né, uma pequena família de 9 irmãos, certo? Até hoje estou com 62 anos, mas considero os dois heróis, porque só eu sei o que esse casal passou, certo? Para criar 9 filhos, tá? Deram oportunidade a todos, inclusive oportunidade de estudo, tá? Eu tenho vários irmãos formados que têm o curso superior e tal, né? Nem todos. Eu sou um daqueles que aproveitei a oportunidade. Eu fiz 1 ano e meio de administração de empresa na Universidade Federal. E aí, como é que eu comecei no ramo imobiliário? Vergonha na cara. Certo? Eu tinha um vidão, tá? Eu fui estudar em Florianópolis em 78. Fui terminar o segundo grau lá no Catarinense. Na época não tinha terceirão. E aí... Era científico ainda, né? Científico. Aí eu fazia o Catarinense à tarde e o Barriga Verde, cursinho Barriga Verde. Tá. Primeiro vestibular levei pau. No segundo estudei mais. Aí fiz 1 ano e meio de administração. Nisso eu já estava lá 2, 3 anos. Aí barba na cara, mas eu tinha um vidão, porque assim, ó... Só estudava? Só estudava, chegava para cá, tinha um carrinho do papai, aquela coisa toda, tal. E fui, aí, no final de 80, eu pedi para o meu pai ingressar na imobiliária Tolentino. Aí, em 81, iniciei minha atividade. Hoje nós estamos há 42 anos. Né? Meu pai faleceu em 89, nós trabalhávamos, e também era uma empresa familiar,
uma penca de irmãos, cunhado, Eu tio. tinha que ganhar bastante para dividir Às vezes isso um aí. probleminha assim de luz era um problema de Eletrobras, virava aquilo, porque todo mundo levava para as casas, né? Aí, em 90, eu e a Silvana decidimos, a Silvana foi junto comigo, vamos sair da imobiliária. Aí nós fomos primeiro para Balneário Camboriú, aí lá sim, lá usei também o nome Tolentino, trabalhamos 5 anos, mas na época tinha uma cultura muito grande ainda de aluguel de temporada. Para ter uma ideia, as temporadas eram uma coisa muito imprevisível, em matéria de locação, certo? E teve temporada que nós não tiramos o custo, e teve outras que foram muito boas. Numa certa temporada, para vocês terem uma ideia da quantidade de trabalho, nós fizemos em torno de 900 locações, isso em 60 dias. São 900 entradas, 900 saídas, conferir garfinho, prato. Mas naquela linha que eu estava lhe falando, para não entrar em detalhe técnico da nossa atividade, aí a Silvana um dia sentando e disse assim, ou nós vamos criar filho, ou nós vamos ganhar dinheiro, não tem como conciliar. E nós já tínhamos a Ariela e a Francine, certo? Aí nós voltamos para Itajaí, e tinha a imobiliária Tolentino aqui, né? Até hoje o meu irmão caçula, o Ricardo, a gente não fala que é o mais novo agora, né? É o menos velho, está todo mundo na penca já. Então a gente optou, eu optei por colocar o nome Tradição em homenagem ao meu pai, certo? E estamos nisso aí, então, esse tempo, essas décadas todas, né? Graças a Deus a gente está deixando um legado bacana, né? Alicerçado só em valores, né? Ética, honestidade e tal. E para nossa felicidade agora, os filhos estão assumindo. Os filhos hoje, quem está assumindo? Mateus e Ariela. Porque a Francine trabalha na JBS, né? E com muita competência. E é assim, e é gozado, né? Na época de campanha, a gente observa filho. Porra, esse cara sabe vender. Ele sabia vender ideia, né? Com relação à Ariela, outra minha filha, eu tinha dúvida. Por quê? Ela trabalhou 22 anos na Univale, trabalhou na controladoria, trabalhou no financeiro, e era aquele negócio... mais burocrático. Era assim. Ela e o computador e ela, certo? Então ele foi e confirmou, certo? Está indo muito bem, muito competente, show de bola, cara. Tá? E ela é assim, quando ela entrou, eu nunca esqueço, quando eu disse para ela assim, tem uma diferença, porque ela tem um casal de gêmeos, filhos. Disse assim, a partir de hoje, a tua agenda, não existe mais a tua agenda está no bolso do cliente. Por que eu falei isso? Nós corretores, o Matheus está aqui para confirmar, já mostrou imóvel sábado à noite, domingo, hoje é muito comum mulher e homem trabalhar, às vezes só vai o marido, porque a mulher está trabalhando e vice-versa e tal. Cara, deu uns 2, 3 meses, ela estava com uma olheira, mas agora não, e ela engrenou. Se adaptou muito rápido. Eu digo, outro dia disse para ela assim, que ela tinha uma corretora guardada dentro dela, e está muito feliz ela, porque ela saiu daquele negócio de fazer todo dia a mesma coisa, porque o nosso ramo é o seguinte, eu sempre falo lá na imobiliária, a nossa matéria-prima não é imóvel, é cliente. Existe uma diferença muito grande. E a partir do momento que tu tem essa visão, certo? É muito legal porque tu, em determinado período, tu convive com a pessoa como ela é. As suas aspirações, ansiedades, expectativa, realização de sonho e tal. E é muito legal esse ramo. Porque eu sou meio suspeito para falar, estou 42 anos. Sim. Né? Não só esse ramo, né, Ju? Deixa o teu filho falar, pelo amor de Deus. Olha só, eu vou dizer uma coisa. Antes dessa, porque a gente, para quem não sabe, a gente trabalha direto no dia da gravação. Antes da chegada do seu Tolentino, a gente teve uma outra pessoa aqui que, meu Deus, falou mais que a mulher da cobra. Então, tu deixa o menino falar. Tá dado o recado. Pelo amor de Deus. Não, você vai complementar. Pobrezinho, ainda já falou 15 minutos, não deixou o menino falar. A partir de agora, Libras. Só Libras, hein? Mateuzinho, mas na verdade, assim, é um universo
né? Para quem não te conhece, tu já começou direto na imobiliária? Não, eu empreendi em outras áreas também, já trabalhei em contabilidade, já trabalhei fora da imobiliária, de uns 4 anos para cá, que de fato eu e a minha irmã a gente está assumindo a imobiliária, né? Que daí entramos de cabeça nesse ramo, vamos colocar assim. Mas eu ia complementar o que o pai estava falando, para quem empreende, quem é empresário, independente do ramo, acaba trabalhando muito mais do que aquele trabalhador CLT que bate ponto das 8 às 18, porque é um compromisso diferente. Quando o negócio é teu, né, os riscos são teus também. Então a gente quer mais, quer produzir, quer evoluir, então acaba acontecendo isso mesmo. A gente acaba trabalhando full time, né? Chega sábado, domingo, enfim, é um ramo muito dinâmico. Agora, trazendo para o nosso universo, né, do mercado imobiliário, hoje em dia com tecnologia, com rede social, com tráfego pago, com os imóveis, que hoje tu consegue fazer um tour 3D pelo imóvel e tá lá só o tapume, nem botaram uma estaca no terreno ainda. As pessoas já compram assim? Já compram assim. Fazer um tour virtual? Só. Hoje em dia, o pai conta as histórias, como é que ele vendia há 30 anos atrás, a gente não se acredita. Hoje não ia sobreviver, Matheus. Não ia sobreviver. A nossa geração Nutella não ia sobreviver. Não ia. Porque hoje facilita muito, né, Ju? Então, até mesmo a parte burocrática, assim, né? Hoje tu faz tudo virtual, tu assina digitalmente, muitos empresários que estão assistindo a gente aqui sabem disso, mudou muito de um tempo para cá. Então, com certeza facilita. Como é que é essa adaptação, seu Reinaldo, do senhor, né? Porque diz o Matheus que o senhor, ele não sobreviveria no seu tempo de venda. O que mudou do tempo que o senhor vendia para a época do Matheus? A recíproca é verdadeira, ele também não sobrevive muito. Aliás, esse é o homem que não, ele faz parte daquela leva que não tem Instagram. E fala pra ela depois que aquele é líder, né? Não, é que lá teve um caso engraçado lá na imobiliária que a gente trabalha com, que muitos aqui estão nos ouvindo e vendo, né? Deve trabalhar com o tráfego pago, com a questão dos leads. Leads são os clientes que vêm através dessas plataformas, né? E aí, quando chega lá no escritório, a gente sempre classifica o cliente. Se ele veio, a Ju veio por onde? Pelo site, ela veio presencial, pelo WhatsApp, ou lead se veio através dessas plataformas. E aí veio lá um tal de Rodrigo, e aí a gente colocou lá Rodrigo Lead. E aí, num determinado momento, na parte contratual, porque esse cliente de fato deu negócio. E aí foi para a parte contratual e tal, aí passamos para o pai, que o pai também auxilia nessa parte, né? E aí foi escrever o nome do cidadão lá, Rodrigo Lead. E aí tava indo pro contrato o Rodrigo Lead, achando que era o sobrenome do cara. Nada digital, seu Reinaldo, né? Não, mas tu quer ver um negócio com relação à pergunta que tu fizesse? Assim, eu vou dar umas etapazinhas assim. A imobiliária Tolentino foi a segunda a ser informatizada no estado. A primeira foi, que era um amigo do meu pai, o senhor De Rossi, da Adibel. Eu tive o prazer de conhecer o senhor De Rossi. Ele tinha uma imobiliária ali no Estreito, em Florianópolis. Tá? E a nossa foi a segunda. Olha a diferença de tecnologia. Nós tínhamos uma sala grande na imobiliária, tinha algumas, mas uma sala grande, teve que ser construído outra sala dentro daquela de vidro, um ar-condicionado, metade dessa mesa, que era um trem aquilo, certo? E rolava formulário contínuo, recibo, essas coisas todas aí, né? Eu cheguei a vender apartamento, né? Assim, quer ver, ó? Chegava na frente do tapume. Se podia chamar de tapume, porque tem hoje tapumes de construtoras aqui, que é uma obra de arte, né? De chegar na frente e dizer assim, ó, Juliana, teu apartamento vai ser ali, no terceiro andar, virado ali para aquele lado. E te entregava uma folhinha de mimeógrafo, né? Não tem? Que tinha a plantinha baixa, na planta baixa. Certo. Outro detalhe, a gente trabalhou muito sempre com locação, sempre, né? Na época do meu pai, tudo era... Eu cheguei a pegar a máquina de datilografar. Tu imagina fazer contrato, fazer vistoria, fazer... Na época, quem não sabia mexer nisso não estava empregado, né? Eu fiz datilografia, tu não fez datilografia, né, Matheus? Não faço ideia. Hoje, e essa questão do ar-condicionado, do computador, né? Que tinha que ter um ar-condicionado específico para o computador e tal. Tanto é que a gente tem guardado lá em casa, que eu acho que foi na década de 80, né? Foi até notícia em jornal, no Diário Catarinense, que todo mundo aqui conhece. Sim. A informatização do escritório foi uma notícia de jornal. Foi uma matéria no jornal da imobiliária que comprou um computador tal, que não sei o quê. Tu imagina, e hoje a gente tem o celular. Sim, tá tudo no celular. Tu abre teu drive e tá tudo ali. Aí vamos pular uns aninhos. Nós já estávamos lá em Balneário.
Isso tudo década de 90. Veio uma revolução que ajudou a doidada. Fax. Até hoje, eu não entendo. E como é que através... Um papelzinho que sai ali. Não, através de uma linha telefônica sai uma cópia fiel lá na casa do Caixa Prego. Somos dois, seu Reinaldo, somos dois. E tu vê, e naquela época, quando a gente estava lá com a imobiliária em Balneário Camboriú, a gente conseguiu, durante uns 3 anos, nós tínhamos uma representação na Argentina. O senhor era internacional? Só fax. Era um casal, ele chamava Ianucci, certo? Daqui a pouco chegava assim, às vezes dava um desânimo, eu te confesso. Porque assim, domingo, 9 horas da noite, a gente, cara, cansada, doidada. Chegavam os gringos, aí vinha com aquele papelzinho, a reserva, aí tinha que sorrir e tal, levar os gringos lá no apartamento, conferir aquela bagulhada toda e voltar. Né? Aí no outro dia voltava, e isso era o verão. Né? Então já foi uma outra etapa. Mas tu vê o negócio. Hoje, eles fazem as assinaturas, tudo, ninguém se vê. Mas para tu ter uma ideia da diferença da coisa, eu vendi um apartamento uma vez em Balneário Camboriú, eu nunca esqueço, edifício Maricá. Certo? Vendi para um médico chamado Dr. Flávio. Ele trabalhou muito tempo no Santo Inês. Tá? Acho que já morreu, porque já era velho na época. Né? Mas, enfim, aí tá. Onde é que ele morava? Era em... interior de São Paulo. Tá. Tem até o time de futebol. Cubatão, não. Não, é... Catanduva? Não, depois eu me lembro. Tá. Mas ficava a 400 quilômetros de São Paulo. Eu peguei um ônibus aqui da Catarinense, em Camboriú. Aí um inteligente lá me deu o itinerário, assim, vamos dizer assim, né? Certo. Ó, tu vai até Curitiba, tu pega uma empresa chamada Danúbio Azul, que de Curitiba ela já vai Ponta Grossa aqui por dentro. Ponto. Tá. Cheguei em Curitiba, quem que diz que tem essa empresa Danúbio Azul? Ela só tinha em São Paulo, lá no Tietê, sei lá onde que era. Tá? E um ônibus que saía para São Paulo ia levar 15 minutos. Tá? Só peguei um lanchinho e tal, fui. Cheguei em São Paulo, Tietê, saí 5 da manhã aqui, hein? Tá? Chegou lá, não, Danúbio Azul. Já estava saindo também. 400 quilômetros. E pinga-pinga. Parou em Campina, Limeira, onde tu imaginar. Tá? Eu cheguei em Matão. Tem time de futebol? Matonense. Porque lá tinha Matonense. Tá. Tá? E tinha outro detalhe bacana lá, vai ver. Aí cheguei lá. Cheguei às 4 horas da manhã. E tinha combinado com o Dr. Flávio 7 horas da manhã. Tá? No primeiro hotel, o hotel era uma casa, não tinha lugar. Disse, não, mas tem outra lá que é lá perto da BR. Aí eu pedi táxi até perto da BR. Tá. Aí dormi 7h30. Liguei pro Dr. Flávio, não pensa que um celular não, fixo mesmo lá, aquele... Orelhão. Tá. Aí, enfim, ele chegou lá, sabe para quê? Para ele assinar o contrato, porque ele só assinaria... Eu tinha que ir junto porque ele tinha que fazer o pagamento. Olha a dificuldade. Aí tá, assinamos e tal, eu disse, olha, vou te mostrar um negócio legal agora. Matão, ela tinha, na época, a Citrosuco, que era da família Fittipaldi. Só laranja, suco de laranja. Tinha 4.500 funcionários, a população na época era 8.000. Metade da população trabalhava Exatamente. Então pegamos o carro, fizemos um tour lá dentro e tal. Então tu vê assim, ó, a dificuldade que era o negócio. Né? Era Quantos momentos você passou, hein? Mas assim, no nosso ramo, por mais que a tecnologia mudou totalmente o cenário, tudo mais fácil, mais rápido, ainda tem muito, até porque pelos valores que a gente negocia, a maioria das vezes as pessoas que estão comprando um imóvel, aquilo ali é a economia da vida, ela vai fazer aquilo ali uma ou 2 vezes durante a vida. Então, a tecnologia, ela não substitui a segurança do tete-a-tete, de ir lá, a gente sempre preza muito por isso, sabe, Ju? Vem conhecer o nosso escritório, vem conhecer a nossa história, a gente está aqui há 30 anos na cidade, ano que vem faz 30 anos, então é literalmente uma empresa familiar, tem outros colaboradores, mas é uma empresa familiar, a gente está há tanto tempo aqui, então ajuda, claro que ajuda, né? Mas a gente preza muito por isso e também não substitui. Tem muitas pessoas que ainda querem lá ver, querem conhecer, querem olhar no olho, querem apertar a mão, então tem que saber usar a tecnologia, né? Matheus, e como é que, Matheus e seu Reinaldo, como é hoje, né? Porque a gente não, fala ele agora, que você fala sozinho. A gente olha para um lado, tem um corretor, a gente olha para o outro, tem um corretor. Hoje o pessoal sai dos seus empregos para fazer, tem que ter um curso, né? Tem que ter um registro, por quê?
é um universo onde a gente está vivendo com imóveis muito altos, né? A gente vê aí notícias toda hora, a cidade se destacando. Mas como é esse universo de se manter no mercado de maneira sadia? Eu penso assim, Ju, Itajaí, ela tem de tudo muito. Né? Qualquer ramo, advogado, contador, médico, ao mesmo tempo que tem tudo muito, tem espaço para todo mundo. Porque é uma cidade em desenvolvimento, é uma cidade que está crescendo cada dia mais e tem um potencial de crescimento para crescer ainda mais, né? Então, o ramo imobiliário, com a alta do nosso metro quadrado, que hoje é destaque a nível nacional, é um dos metros quadrados que mais valorizam no país, né? Então, com certeza, acaba sendo atrativo. Muitas pessoas buscam, às vezes, mudar de área, porque não é tão difícil tirar o Cresci assim, né? É um curso relativamente rápido, e só que não é tão fácil, né? A gente conhece muitos profissionais aí que migram para essa área e acabam não tendo sucesso. Mas é como advogado. Tem advogados hoje que têm causas milionárias, tem advogado que tem que fazer Uber para complementar a renda, e com corretagem não é diferente, né? Não é um ramo fácil, né? Exige muito, exige preparo, porque a parte, às vezes, de mostrar o imóvel é a parte legal, a parte bacana, que, claro, tem a parte da comissão, que às vezes enche os olhos do pessoal, porque se eu vender um a cada tantos meses, mas não é tão simples vender. Tem toda uma parte burocrática, documental, parte de financiamento, e tem que ser burocrático. Quanto mais burocrático para nós, melhor, né? Então, tem muitos... Às vezes é um lado que quem está chegando agora não vê. E também os custos. A gente estava falando aqui agora de ferramentas, de rede social. Isso é muito atrativo, mas tem um custo alto. Para manter um escritório hoje, não é mais só manter um aluguel. O aluguel, uma funcionária, uma recepcionista, não. As ferramentas dessas tecnologias que estão se aprimorando cada vez mais, e lógico, quanto mais eficiente essas ferramentas, mais caro cara ela fica. Então aquele custo, vendendo ou não, aquele custo tem, porque acaba se tornando um custo fixo para o escritório. Então tudo isso demanda investimento, como qualquer empresa, né? Então o que eu quero dizer é que não é tão simples. E assim, tem espaço para todo mundo, sabe? O bom profissional tem espaço. A gente não tem medo de concorrência, a gente tem colegas lá. Né? E a concorrência faz com que você cresça, né? Quando não tem concorrência, tu pode estar até acomodando, e a concorrência faz com que você queira estar sempre melhorando, né, seu Reinaldo? Sem dúvida. Como é que tu lida com a concorrência, seu Reinaldo? Com todo primeiro, esse bom humor, assim, né? Primeiro, eu nunca vi como concorrente um colega corretor, um parceiro, certo? Porque a matemática, ela explica. 3 meio é mais do que 1, certo? Eu prefiro, então, sempre preferi fazer 3 negócios dividindo, certo? Do que tentar fazer um sozinho. Tá? E tem outro detalhe nisso aí. Tu estás realmente sendo parceiro do proprietário, porque tu divide a comissão, ou seja, tu evita de ser aquele olho grande, né? O proprietário fica satisfeito. Já teve situação que foi ao contrário, a gente buscou um imóvel com determinada pessoa, corretor, não, eu trabalho sozinho, meu atendimento é exclusivo, aquela frescurada toda, certo? E tempos depois, e teve um caso que o proprietário era um conhecido meu, ele, sei lá, 2, 3 meses depois, 4 meses, eu queria deixar contigo aí, papá, na imobiliária, ver se tu consegue vender e tal. Aí eu falei para ele, disse para ele, senhor, tu quer saber de uma coisa? Eu tive um cliente há 2, 3 meses atrás para o teu imóvel. Só, tá brincando? Sim, tu tinha a placa lá do fulano, tal. Liguei, ele disse que não fazia parceria. E ele botou conosco, deu 1 mês e meio, 2 meses, nós vendemos o imóvel dele, em parceria. Em parceria. Exatamente. Agora, uma outra coisa que é o seguinte, que isso eu passei para meus filhos, tá? A longevidade comercial nossa, claro, deve-se primeiro a esses valores que a gente falou, né? Que não, esses valores eu sempre acho assim, quer ver, que não é qualidade, é obrigação. Qualidade é outra coisa, expertise, rapidez de raciocínio, saber comercializar, intermediar e tal. Mas a longevidade, ela está muito relacionada e dependente de trabalhar com aluguel. Porque se tu pegar em Itajaí 100 corretores, eu duvido se vai ter 30 que dizem assim, eu trabalho com aluguel ou eu gosto de trabalhar com aluguel. Porque qual é a diferença assim, básica de venda e aluguel? Venda, tu assina o contrato, terminou a relação. O aluguel começa. Aí dá enchente. É um casamento.
da enchente. Vou até aprimorar a frase. Tu entrega a chave, né? Porque a gente assinar o contrato, entregar a chave, tu entregou a chave, fez toda a parte de registro, tudo certinho, já tá no teu nome, imóvel que tu comprou, tá tudo quitado, bonito. Aí entrega a chave, acabou a relação. Claro que futuramente pode ter outras vendas, virar um cliente e tal, mas ali, agora a locação não. Locação é contínuo. Durante o contrato, tu cria um laço ali e a gente está representando o proprietário, então lógico, o trabalho tem que ser nosso. Né, o proprietário do imóvel já deixou ali justamente para isso. Então, e tem clientes e clientes. Tem cliente que a luz queima, ele liga para a imobiliária. Entendeu? Então, tu lidar com pessoas, que é o nosso desafio diário, porque tem pessoas que têm bom senso, outras não, cada um tem seu, né? Cada um tem. Todo mundo tem seu lado bom e lado ruim, né? Como todos, né? E quando a gente fala, até por curiosidade, não que a gente vai falar do cliente, né? Mas já que vocês falam de aluguel e a gente, em outras oportunidades, até já trocou uma ideia com o seu Reinaldo em relação a isso. Quem está locando acha que tudo a imobiliária vai resolver? Ambos os lados. Tanto o proprietário quanto o cliente. Eu te digo um negócio, tu quer ver? Para quem é assim, ó. Cachorro latiu, chama a imobiliária. A gente está trabalhando com aluguel esses anos todos e tal. E até assim, ó, para quem deseja iniciar, porque a maioria, a idade que a gente está, todo mundo de jovem, né? Os outros, né? Ele tem que criar um staff. Ele tem que criar uma estrutura em torno dele. Não funcionários da imobiliária, colaboradores. Uma rede de prestador de serviço, tu fala? Exatamente. E tem que ser umas pessoas escolhidas a dedo. Confiança. E por quê? Tu é inquilina locatária, aconteceu um problema no teu apartamento. Tu trabalha fora, tá tua filhinha. O marmanjo vai lá. A responsabilidade é nossa. Sim, é tua. Tu formar esse grupo que vai dar esse suporte dos problemas que vem, certo? Não é fácil. Aí tu tens que ter, por exemplo, nós somos clientes de um excelente escritório de contabilidade, certo? Vou fazer até uma propaganda de graça, pode? Depois eu cobro nele, o que tu acha? Pode ser. E contabilidade líder do Oeste e da Noeli, certo? Nós temos uma advogada especialista em direito imobiliário, doutora Letícia, certo? E tem esse staff todo aí, tá? Então, assim, ó, tu tens que se estruturar, porque a maioria desse pessoal, desculpa, não é o termo, mas muita gente se empolga, assim, se eu vender um imóvel de 1 milhão, eu ganho 60 mil. Mas quanto tempo leva para receber? Quanto tempo, às vezes, vocês ficam para vender isso? E a demanda de trabalho num corretor, ela é mais extensa do que às vezes o pessoal não tem ideia, assim, porque é todo um trabalho, desde a captação do imóvel, depois de fazer o material do imóvel, de divulgar o imóvel, de responder os clientes que vêm oriundo daquela divulgação, depois de mostrar o imóvel, depois de levar, depois que fechou o negócio, tem banco, cartório, registro. Então, tem essa questão da liquidez também que o pai falou, o tempo que leva, porque às vezes até fecha o negócio, mas tu vai receber a comissão daqui a 3, 4 meses. E olha lá, se não mais. E às vezes, né? Às vezes pode ser uma venda à vista, enfim, recebe na hora, mas geralmente o pessoal bota outros imóveis, o pessoal faz financiamento bancário, envolve linha de crédito, envolve consórcio. Então, é um trabalho desgastante, assim, porque tu demanda muito tempo para tu efetivar uma venda. Então, quando o pai falou assim, tu tem um staff, tem uma equipe, porque tu pensa, aí tu tem que fazer contrato, revisar contrato, às vezes envolve a questão de imposto de renda, ganho de capital, e às vezes até a questão do imóvel em si, patologias que tem no imóvel. Então tu tem que ter uma equipe que porque não é fácil, é muito trabalho para uma pessoa só para fazer uma venda. Às vezes exige muito. E o cara que está entrando, ele ou ela que está entrando no ramo, não tem essa noção. Às vezes começa a fazer uma venda, meu Deus, que trabalheira, porque daí começa tudo simultâneo. Tu tem vários, quanto mais clientes tu tem, lógico, mais trabalho. Às vezes um cliente está naquela fase de mostrar o imóvel, aí tu tem que fazer um agenciamento de um outro que quer deixar um apartamento à venda contigo, o outro está em fase de cartório, o outro está em fase no banco. Então quem quer entrar no ramo vai prepara. Saber que vai ter que trabalhar. E dentro desse conjunto de profissionais, nós temos dos 2, 3 meses para cá, um perito avaliador. Que é o Matheus. Que o Matheus. Acumulando função. Eu sou corretor de imóveis, também tenho agora a especialidade em perito judicial, né? O que faz um perito? Avalia imóvel. Vai lá e vê a minha casa, quanto custa? Não só casa, né? Assim, para área, pode ser galpão, pode ser qualquer tipo de imóvel, né?
Mas aí pode, por exemplo, eu estava fazendo agora para 2 prefeituras aqui do estado, que daí na área de desapropriação, eles vão desapropriar. Uma eu estava defendendo a prefeitura e outro defendendo o dono do terreno. E no caso eles estavam contestando os valores, né? Então o perito judicial ele tem essa finalidade atestar de fato, né? A gente falando um pouco aqui, claro que a vida, né? Mais de 40 anos, seu Reinaldo, né? No ramo 42 de imobiliário, dá pra gente fazer muitos podcasts, né? Mas a gente traz aí um pouquinho do tema e fala também de outras coisas, né? Principalmente tratando aí da questão do filho Matheus, que vocês estão fazendo essa transição, que tá legal para ti, né? Pelo que a gente sempre conversa, 100%. Tá 100%, daqui a pouco o seu Reinaldo já vai só viajar e curtir. Eu sempre digo dos meus filhos, né? Certo? E que tá presente aqui. Isso aqui é uma dádiva. Que bom, uma dádiva é presente de Deus. Até rima, Matheus. E aí o seu Reinaldo vai poder curtir, viajar. Mas, paralelo a isso, também tem uma outra relação de filho e pai, que é o apoio que tu dá pro Matheus numa outra caminhada, né? E isso te surpreendeu quando ele decidiu, na época, que foi ingressar na política. Como é que foi quando o Matheus decidiu concorrer para ti? Isso foi bem resolvido na época? É assim, ó. Uma das coisas que... Você pode falar um pouquinho mais no microfone, senão não vou ouvir a sua linda voz. Uma das coisas que até animou a gente, estimulou, é porque eu sou de uma geração, ok? Que passei a vida inteira escutando. Não entra na política, filho. Que política é para vagabundo. Que política é para sem vergonha. Que só quer se aproveitar e tal. E dito e feito. A realidade está aí. Né? E assim, ó, só abrindo um parênteses. O que é política? Ciência. Tá? E, ao meu ver, é a principal ciência existente na face da Terra. E por quê? Porque é a única que submete todos, sem exceção, 24 horas, 365 dias. Vou dar um exemplo. Teu celular, tu pagou um preço. No preço final, foi um agregado de impostos e de lucro e de tudo assim. Quem que cria impostos? Governo. Política, legislação, certo? Tu sai daqui, tu tens que... Teu carro está aqui na frente, a Laura Miller é mão única, tu tens que sentido sul. Trânsito, lei, certo? Então, nesse contexto, quando ele falou, eu disse assim, o que está precisando? Gente boa. E esse eu conheço de fora para dentro e de dentro para fora, certo? E a gente, assim, a minha família, e quando eu falo agora minha família, a Silvana é companheira, parceira, sócio, bicho, é tudo. Portanto, a câmera está funcionando? A última vez que nós falamos da Silvana, a câmera travou. Mas é assim, ó. Até esqueci o que eu falei. A tua satisfação. A gente nunca tem entrado em política. Na primeira vez que a gente entrou na política para fazer campanha. O que é campanha, cara? E para um filho. Junta tudo isso aí, certo? A gente foi muito bem sucedido, tá? E um dia nós conversamos, tá? E falamos assim, ó, porque nós conversamos faz uns 2, 3 meses, 4 meses atrás, eu perguntei para ele, tu vai querer novamente? Disse, quero, certo? Então tá legal, tá? Uma das coisas que a gente conversou com ele foi o seguinte, nós aprendemos muito naquela campanha. Em torno de 90% do que não fazer numa campanha. Ok? Justamente por não ter experiência, Mas foi né? a primeira vez, Exatamente. Né? E foi feita uma coisa assim, vocês. Não. Hoje a gente não... Mas ia na vontade, né, Matheus? Mas isso eu acho que é o grande diferencial. Porque muitas vezes tu tem toda uma estrutura, mas tu vai por ir. Né? Tu tá indo ali porque tu... me botaram aqui, eu vou ter que cumprir tabela. E quando tu vem com na contramão, é muita vontade, é muito desejo de fazer a diferença. Assim, Ju, ali na minha família, né? Ninguém é político, a gente nunca teve cargo público, né? Então eu sempre gostei de política, mas nunca tinha sido até então político, candidato a nada, né?
E aí a gente decidiu ser, porque falar é muito fácil, né? É um clichê, mas é verdade. Falar é muito fácil. Aí tu dá a cara a tapa e tu ter a experiência de estar lá e fazer. Porque todo político, vereador não faz nada, fica lá. Mentira. Né? Então a maioria, grande maioria, eu tive a experiência de estar lá e posso afirmar isso, a grande maioria que está lá desde tanto o vereador quanto quem é comissionado, quem é efetivo, a máquina funciona e para funcionar depende de trabalho para caramba, o pessoal rala um monte lá, não é fácil, até pela importância que a gente estava falando de lei, não é só chegar aqui e sair caneteando, agora pode, agora não pode, quero mudar aquilo. Tem todo um trâmite de procuradoria, controladoria, aí tem que seguir, enfim, tem que fazer, né? Então as pessoas que estão lá, 99% são pessoas capacitadas, sérias e que trabalham muito. Tem aquele 1% que foge à regra, que infelizmente parece que é só eles que ficam em evidência. Tem, né? Mas não é. Não é a maioria, muito pelo contrário. Então a gente teve essa experiência, demos literalmente a cara a tapa, saímos candidatos, faltou 23 votos para a gente ganhar a eleição, faltou pouquinho. Mas assim, a sensação foi de dever cumprido, de vitória, por quê? Porque a gente chegou tão perto, sem experiência, fazendo do nosso jeito. Eu até brinco assim, eu nem sei ser político, assim, às vezes tem coisas que a gente dá a nossa opinião muito sincera, muito coisa assim e tal. E aí, não, teria que ser. Mas a gente tá aprendendo, né? Estamos aprendendo, foi uma experiência extremamente válida. Tanto é que porque eu tenho 28 anos, sou jovem. Então, se eu não me interessar, né, vão ter aqueles outros que se interessam e estão lá se perpetuando no poder e não sai nunca e fica aquele sistema que a gente já conhece. Então o jovem ele tem a obrigação de se envolver na política, às vezes não como candidato, mas dando ideia, participando. Quando eu tive a passagem pela Câmara aqui em Itajaí, era triste de ver assim, porque não tinha um jovem lá vendo, acompanhando, e a gente estava debatendo coisas que iriam influenciar totalmente no nosso dia a dia. Sabe, coisas sérias de tributos, por exemplo, a questão do ITBI, do nosso ramo de imóveis, que para quem compra um imóvel, quantos jovens estão comprando o primeiro imóvel, estão investindo nesse ramo, então lá, aí existe, tem que pagar isso, que vergonha, por que não faz assim, não faz assim, está sendo discutido lá na Câmara. Mas ninguém apareceu. Discutiu isso, parcelamento de ITBI, enfim, outros assuntos também, mas na hora de participar, ninguém participa. Tá, mas Matheus, você fala, né, a participação do jovem não existe. E você estando lá, o que tu viu? O que tem que mudar para que o jovem, e não só o jovem, a sociedade, quantas vezes a gente vê assuntos sendo debatidos e a gente vê uma Câmara vazia? Eu acho que está mudando, está melhorando. Acho que o jovem, até pela questão de rede social, de tecnologia, o jovem está se envolvendo. Né? Tu vê que teve uma pequena renovação, mas teve, agora trazendo para o âmbito municipal, né? A nossa Câmara deu uma renovada, tem jovens lá, tem o Bruno, tem o Osmar, tudo na faixa dos 30 anos, uma gurizada vindo aí que saiu candidato também. Acredito que ano que vem vai ter uma maior ainda, mas a culpa é nós jovens, falando de nós. A gente tem total condições de se inteirar, de poder de participar, de somar, tem rede social que a gente domina muito mais, então a culpa é nossa se a gente não está lá tendo representatividade, né? E assim, é essencial para a cidade ter essa renovação, sabe? Ter ideias novas, a gente tem vontade de fazer, tem muito a ser feito, na minha opinião, principalmente da parte tributária na nossa cidade, pode rever muitas coisas, não só questão de TBI, mas de ISS, enfim, a gente tem projetos legais aí que com certeza vão contribuir para uma Itajaí melhor. E quando a gente fala, né, na questão de uma Itajaí melhor e que você esteve lá durante aquele período, o que é mais difícil de fazer política em Itajaí? Sendo vereador, articular dentro da Câmara para um projeto ir para frente. Porque lá dentro da Câmara de Vereadores, para quem não sabe, tem as comissões, né? Vamos supor, eu vou trazer um projeto sobre o esporte. Eu quero fazer um projeto de lei sobre o esporte. Enfim, qualquer projeto. Aí tem que tramitar, além da parte burocrática lá dentro, tem que tramitar também nas comissões. Comissão de esporte, vai envolver valores, a comissão de economia, são várias. E aí isso é política. Isso tem um poder de articulação, porque senão ele pode ir numa velocidade ou de outra. Então, essa dificuldade, para quem não tem experiência, que é o meu caso, porque a gente é muito objetivo, ainda mais a gente quer do privado, a gente quer tudo para ontem, é assim, por que não faz assim? E as coisas não são tão simples. Né? Porque vai ter o meu projeto agora, depois vai ter o teu. Então, como é que eu vou ter protagonismo agora e tu não tá tendo? Enfim, então, esse ponto, em resumo, né? Esse ponto, para mim, foi o mais difícil. E a gente sabe que se tiver êxito numa próxima eleição e tiver lá dentro, é uma coisa que a gente já tem que estar preparado. Já sabe, né? Vai ser diferente. Digo até de questão de... Não digo ansiedade, mas a gente quer fazer a coisa acontecer e para ontem. E às vezes a gente fica indignado, por que isso aqui não vai para frente mais rápido e tal? É tão simples.
mas tem essas questões burocráticas, vamos colocar assim, né? Algo, quando o Matheus decidiu ir para a política, tu pensou em dizer assim, não vai? Porque tu já viveu tantas coisas no Brasil, né? Tu já viu várias etapas, vários momentos políticos. Tu tinha algum receio, seu Reinaldo? Não. Não? Com relação a ele, não. Certo? Mas com os outros que poderiam prejudicar ele? Algumas coisas que, quando ele decidiu, que a gente conversou, né? No trato, que tem diferença tu falar, de repente, em determinado momento, uma pessoa comum, igual a nós, e um político, dependendo da pauta, do assunto, tu tens que tratar assim. Então é assim, ó, eu tentei passar para ele, não minha experiência política, eu nunca fui político, uma experiência de vida, certo? Porque até em função do nosso ramo, do tempo que a minha família está aqui, a gente conhece muita gente. Muita gente. E a gente conseguiu, nesse tempo, vamos botar assim, conhecer muito trigo e muito joio. Não só no meio político. Em tudo, né? O ramo imobiliário, né? Em qualquer ramo de atividade, né? Certo? Mas foi nessa linha que a gente... Agora, assim, ó, eu tenho certeza que, logrando êxito, a gente vai estar muito bem servido de vereador. Esse cara não é fácil. Não é porque tu é pai. Não, senhora. Não. Claro que claro. eu sou meio suspeito para falar, né? Mas é resultado do que tu ensinou para ele. De que eu ensino. Então tem que acreditar no que realmente tu fez. Tu pergunta para ele, quantas vezes nós conversamos. Não é só o resultado do que eu passei para ele, porque eu recebi também. Sim. A formação que eu recebi, certo? Isso vai, como a gente fala, de pai para filho e vai embora. Depois ele vai passar para os filhos dele e tal, certo? Mas porque tem que ter o básico em tudo, certo? O básico da longevidade, de tu estar com a consciência tranquila, certo? Que é honestidade, transparência e tal, certo? Eu queria uma frase, eu acho que ele vai lembrar. Lá em casa eu falei várias vezes, né? Certo? É assim, ó, não tem dinheiro que pague um adulto ter soninho de neném. Fato. Cara, melhor coisa que tem é dormir em paz. Dormir em paz. A gente pode errar, certo? Tecnicamente, mas jamais, em tempo algum, de má fé. Tá aí. A gente encerra os nossos 30, 40... Oh, meu Deus. Isso aqui eu vou cobrar cachê de 15 minutos a mais. Não tem nem o que falar depois desse encerramento. Pode, fala. Não, eu só quero mais falar... 10 minutinhos, mais Gil. 10 Não, minutinhos. 1 minuto. Olha lá, nós temos lá na fila, lá, conhece aquela figura lá, ó? Aí, Eu conheço... Não, só... conheço. Conhece? Tá. Não, mas escuta essa aqui, que eu acho muito importante, que é referente à CDL. Ó, Ah, tá, isso. eu só quero deixar uma frase, porque eu entrei na CDL, inclusive a convite daquele nosso amigo lá, o Laércio. Seu Laércio. Certo? Ex-presidente. Tá? Então eu entrei faz 1 ano e meio, 2 anos, e nesse período, sei lá, meia dúzia, 10 pessoas, fizeram assim, em tempos diferentes, a mesma pergunta. E outros não fizeram nem pergunta. Eles já diziam. Faziam a pergunta, mas já iam direcionado. Quanto é que tu ganha para participar da direção da não revela o cachê, não Exatamente. revela, é muito alto. Muito alto. Então isso aqui, ó, isso aqui Muita diária. Isso aqui é todo um trabalho voluntário das diretorias, porque hoje nós temos a diretoria executiva, temos a CDL Mulher, que tem a sua diretoria, CDL Jovem, certo? Aqui tudo é voluntário. Aqui é pelo o ser útil, o ajudar, o querer contribuir, certo? Então, encerrei. Pronto. E encerrou dizendo que ele não ganha nada, gente. Parem de perguntar, porque a diretoria realmente não ganha nada, mas trabalha muito. Diga ao nosso presidente que não tem agenda mais. Obrigadão, seu Renato. Obrigadão, Matheus. Nós que agradecemos. Gente, lembrando, né? Vai lá, segue. Deixei, inclusive, aqui, ó, tá na nossa tela, o QR Code lá da imobiliária. Então, se você quer locar, quer comprar um imóvel, conhecer a imobiliária, vai lá. Tem também as redes sociais, não do seu Reinaldo, porque ele não tem, mas do Matheus já ficou no ar também, para você já começar a seguir ele. Bom, vamos fazer um Instagram, né, seu Reinaldo? A dona Silvana não deixa. Não, a dona não, tem que pedir para a Silvana. No outro dia ela vai vir aqui, corta essa parte. Corta essa parte. Mas toda quinta-feira a gente tá
com episódio novo aqui no YouTube. Então vai lá, segue o nosso canal, dá um like, curte, comenta aí. Vocês que conhecem o Matheus, conhecem o Rinaldo, faz um comentário. E também pelas nossas plataformas de áudio, você acompanha sempre a nossa programação e o nosso conteúdo que é feito para você, tá? Quinta-feira, sempre 18 horas.